Bom dia, sejam muito bem-vindas e bem-vindos, caras e caros ouvintes. Bom dia, professoras e professores do CEPI de Aplicação. Bom dia, alunas e alunos. Bom dia a toda a comunidade que nos ouve. Bom dia às nossas assistentes de hoje, daqui da Web Rádio CEPI de Aplicação, Gerlânia, Tatiele, a professora Alessandra, sempre conosco. Bom dia às nossas convidadas especiais, hoje conosco aqui, Maria Olinda Barreto, professora da UEG, e a professora Nilza Vaz dos Santos Silva, gestora do CEPI de Aplicação. Obrigada pelas duas, por terem aceitado o convite. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora de Geografia da UEG de Porá, membro do Conselho Escolar do CEPI de Aplicação e apresentadora do programa Socializando. Hoje, 19 de outubro de 2023, segundo os dados do Climatempo, teremos um dia de sol, muitas nuvens à tarde, e à noite essa nebulosidade começa a diminuir. Temperatura máxima de 37 graus e mínima de 27. Baixa umidade no ar, variando entre 12% a 35%. Então, vamos beber água, gente, evitar a exposição ao sol e as atividades físicas que demandam muita força física. Cuidado, né? Vamos com cuidado essa tarde que vai ser quente. Começo o programa agradecendo a equipe do CEPI de Aplicação pela parceria com o Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ensino de Geografia da UEG de Porá, e especialmente todos os dias, né, das apresentações. Quero sempre agradecer a professora Alessandra Nunes, idealizadora e coordenadora do projeto Web Rádio CEPI de Aplicação. Um projeto que, além de valorizar o conhecimento e estimular a autonomia dos estudantes, vem despertando a autoestima de toda a equipe escolar. Um projeto extraordinário, premiado nacionalmente, que está transformando o processo de ensino e aprendizagem em toda a escola. São 10 horas e 31 minutos, está no ar mais uma vez o programa Socializando. Um programa que objetiva revelar a importância da escola pública para as famílias da classe trabalhadora e que ressalta o papel da educação no processo de construção de uma sociedade justa, participativa e solidária. Participem, mande as suas dúvidas e sugestões pelo WhatsApp 64 9292 1743 ou pelo número 64 99956 1092. Nos acompanhe também no bate-papo da plataforma da Rádio CEPI de Aplicação, da Web Rádio Net, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, como eu disse, pelo Instagram, TikTok e YouTube, estamos lá. E o tema para socializarmos nessa manhã será sobre uma data simbólica, comemorada no último dia 15 de outubro, o Dia dos Professores e das Professoras. Uma data bastante lembrada por toda a sociedade, cheia de mimos, né? A categoria fica nesse período, recebe presentes, recebe abraços, recebe elogios, né, dos pais, dos estudantes, de todos nós. Mas, ainda assim, fica a pergunta, né? Apesar de todo esse reconhecimento, o Dia dos Professores, temos o que a comemorar? Temos que comemorar? Será que ser professora e professor no Brasil basta ter amor pela profissão? Será que os professores das escolas públicas em Goiás se sentem realmente valorizados, como mostram as propagandas do governo? E aqui no CEPI de Aplicação? Quem são eles? Vou perguntar para a Nilza, né? Quem são os professores e as professoras? O que desejam os profissionais da educação da escola? Muitas perguntas, muito bate-papo nessa manhã. Só que, para começar o nosso programa, nós vamos abrir, né, toda a programação ouvindo um jingle lançado em 2011 pelo movimento Todos pela Educação. Um grupo de empresários que, em parceria com o governo federal, lançaram uma campanha de valorização dos professores. Na época, quem ocupava o governo era, então, Dilma Rousseff. E foi um momento que fomentou grandes investimentos em políticas públicas para incentivar a carreira. Esse jingle, inclusive, abriu o nosso primeiro programa Socializando em 10 de agosto, por toda essa simbologia, né, que foi escolhida para abrir nosso programa nessa manhã de conhecimento. Com vocês, né, vamos ouvir todos juntos aqui aquele som que embalou os intervalos das TVs em 2011 em diante. Um bom professor, um bom começo. Voltamos, infelizmente, problemas técnicos aqui agora, nós não vamos conseguir ouvir nesse momento o jingle, mas, de qualquer forma, eu sempre trago aqui as explicações, né, pelo menos introdutórias, né, uma música que fala da valorização do professor, que fala que o bom começo, né, para tudo na vida, quando a gente começa a se formar como pessoa na sociedade, ressalta-se, então, o papel do professor. Mas a gente fala disso depois, porque aqui o importante é o que
as nossas convidadas vieram aqui falar conosco, né? Para conversar, então, sobre o Dia do Professor e das Professoras, como eu disse anteriormente, estamos aqui com as convidadas, Nilza e Maria Olinda, obrigado por atenderem nosso convite, muito bom conversar com vocês nessa manhã. Só que antes da gente falar do tema especificamente, né, eu gostaria que vocês se apresentassem aos ouvintes, né? Professora Nilza, professora Maria Olinda, só para Maria Olinda, Nilza, né, como a nossa convidada dentro da escola. Bom dia a todos e todas. É uma alegria estar aqui nessa manhã. Eu sou professora aposentada da rede estadual, né, da educação básica. Trabalhei por mais de 30 anos. Trabalhei, inclusive, nessa escola, quando ainda não era de aplicação, de tempo integral, mas era colégio de aplicação, né? Um colégio ligado à FECLIP na época, e depois à UEG. Então, eu trabalhei aqui, trabalhei em outras escolas também aqui de Porá e da Universidade Estadual de Goiás, aqui na unidade de Porá. Então, esse tema, ele, além de ser extremamente importante e instigante, é necessário a gente conversar sobre ele. Por isso, prontamente atendi o convite da professora Paula de estar aqui conversando, ainda mais tendo a companhia da professora Nilza, que dirige, né, essa instituição de ensino. Então, nós vamos falar hoje da nossa profissão. Não é de algo que nós não conhecemos, mas de algo que eu experimento desde a minha juventude e iniciei lá na pré-escola. Passei por todas as fases e etapas, né, e hoje a gente está aqui para conversar. Muito obrigada pelo convite, né, de poder participar aqui hoje, junto com a colega Nilza. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, um prazer enorme estar aqui de novo com a nossa conhecida e velha amiga Maria Olinda, né, que já trabalhou aqui junto conosco no CEPI de aplicação, enquanto não era CEPI, como ela já colocou, mas eu fico muito honrada em ter, né, você aqui conosco, e literalmente um prazer, porque admiro muito o seu trabalho, sempre fui admiradora desse seu trabalho, porque você é uma pessoa firme, forte, uma professora muito, né, sempre foi, sempre demonstrou isso para a gente, muito dedicada, sempre à frente, né, do trabalho, da educação, isso muito valoriza o nosso trabalho, valoriza a nossa classe, isso é importante. Sou, como todos já sabem, sou a Nilza, gestora aqui do CEPI de aplicação, já tenho alguns anos que estou aqui como gestora, e o nosso trabalho sempre foi esse, tentar sempre buscar algo para a gente mostrar o nosso trabalho, e realmente com esse tema, a valorização do professor, porque ele é peça fundamental em todo o trabalho da unidade. Então, esse tema é um tema realmente muito importante a se debater, a se colocar, e a gente está falando um pouco mais e mostrando como é, sim, esse trabalho do professor. É interessante que nós temos aqui, da mesma geração, né, de formação de vocês, a Nilza também é fruto da UEG, não é isso, Nilza, né? A Maria Olinda também, na antiga FECLIP, né? Então, nós estamos aqui falando de um ambiente mesmo, de profissionais da educação que formaram, né, que tem essa mesma jornada preocupadas na formação dos sujeitos, né, dos alunos da cidade de Porá. Até coloco aqui, né, sempre nos meus escritos, quando a gente traz, né, são são professoras, no caso, assim como no programa passado, estivemos aqui com a professora Rosângela e a professora Núbia. Então, são duas profissionais que há gerações vêm formando parte da população iporaense, né? Então, tem muitos que saem daqui, vão até para outras escolas, né, e depois retornam para poder o EG. Isso demonstra uma construção de conhecimento, uma construção de identidade da nossa cidade, né? Então, isso é muito interessante. Nesse sentido, é por isso que a gente traz vocês aqui. Nilza, que vai falar aqui da comunidade escolar do CEPI, a professora Maria Olinda,
que é professora, também falou que aposentou-se, né, mas é professora de História da UEG, tem no seu campo de pesquisa e estudou a juventude poraense, a formação de professor, não é isso, Maria Olinda? E que, na verdade, também são uma área que a gente sabe, a gente vai falar aqui, porque a gente sabe que é uma área que não recebe todos os privilégios que nós, né, não sei nem a palavra, acho que é privilégio, o reconhecimento, né, e a infraestrutura necessária para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho sempre com qualidade para os alunos, tanto aqui na educação básica, quanto também na Universidade Estadual de Goiás. Então, a professora Maria Olinda, nós vamos tentar explorar isso também, fazendo esse paralelo, né, de como nós, professores, estamos na educação básica, Nilson, como nós, professores, estamos aqui também no ensino superior, e pensar sobre isso, né, pensar sobre esse nosso papel. E eu falava de história, Maria Olinda, porque, na verdade, eu até queria retratar. No programa passado, nós tivemos aqui com a Núbia e com a professora Rosângela, e nós falávamos sobre as avaliações externas, né? E os dois campos que são valorizados na educação externa é a matemática, sobretudo, né, e a língua portuguesa. E eu até queria ressaltar o quanto importante é a sua área de formação na história, que, infelizmente, não recebe o mesmo compromisso do Estado na valorização da área, né? Então, quando a gente pensa na área de história, a gente sabe que é uma área importante para compreender as nossas origens, compreender a raiz dos fenômenos sociais, dos fenômenos econômicos, dos fenômenos políticos. E se a gente não entender a raiz desses fenômenos, a gente não vai compreender os problemas pelos quais passamos, as crises pelas quais falam que as escolas passam, né? As nossas lutas, né? Vocês, enquanto professores de educação básica, e nós do ensino superior, compreender as motivações das nossas lutas diárias enquanto profissionais da educação. Então, uma área que eu particularmente valorizo muito. Sou da geografia, mas valorizo muito a área de estudo da história. Antes, vamos ver se deu certo, será a musiquinha? Ainda vou trazer novamente para ser o nosso ponto de partida. Vamos ouvir, então, o jingle, né? Um bom professor, um bom começo. Então, ouvimos a música, conversamos aqui durante que passava, né? Mas, professora Nilza, então nós vamos começar conversando. Ouvindo a música, um bom professor, um bom começo, pensamos mesmo quanto a profissão professor é fundamental na formação da sociedade, né? As várias profissões saem porque alguém ensinou o beabá, como nós podemos dizer, no nosso senso comum, né? E também nos faz pensar que as professoras e professores são, antes de tudo, humanos. Nós não somos os heróis, né? Falam que somos heróis sem capas, não somos heróis sem capas, somos humanos, né? Cada um tem sua história de vida, cada um tem as suas escolhas, e eles estão aqui, cada um com a sua história de vida, sua escolha, estão aqui no CEPI de aplicação. Então, nesse sentido, como diretora do CEPI de aplicação, nesse longo período, você já conhece a sua equipe, e como nós temos pais que vão ouvir, que estão ou vão ouvir nas redes sociais, ou estão ouvindo agora, eu queria te perguntar, que você socializasse aqui conosco, né? Como é que é essa equipe humana de professores e professores do CEPI de aplicação? Quantos eles são? Como eles como eles se realizam enquanto profissionais, né? Você percebendo, como eles se realizam enquanto profissionais aqui na escola, diante dos desafios dessa escola pública? Bom, falar da nossa equipe assim, não é um tanto quanto difícil, mas ao mesmo tempo acaba sendo, né? Porque, como você ressaltou, sempre tem os desafios, não só o desafio de uma escola pública, mas o desafio de uma escola em tempo integral, né? Porque, assim, ao nosso ver, e sempre nas nossas discussões, a gente tenta ressaltar essa questão, porque, queira ou não queira, tem um diferencial, né, uma escola de tempo integral para uma escola regular. Então, o trabalho, ele acaba sendo um pouco mais de dedicação, literalmente de dedicação. E tem, em algum momento na minha cabeça, né, enquanto você colocou também que nós somos humanos, realmente nós somos humanos, temos sentimentos, né, temos reações, então tudo isso faz parte do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que somos super-heróis,
Porque diante dos desafios, diante das dificuldades que são colocadas, né, porque hoje a gente enfrenta não só uma questão física, porque eu acho que é um problema do Estado inteiro, por exemplo, eu acho que vale ressaltar a nossa questão da energia, é uma questão do Estado inteiro, mas a gente tem sofrido muito aqui, então acaba que realmente é um desafio para o professor que está lá dentro da sala. Então ele planeja alguma coisa e automaticamente ele tem que replanejar de imediato para conseguir alcançar aquele objetivo no qual ele colocou. Então, assim, são vários os desafios, mas o que é importante? Por isso que eu ainda acho que ele é um super-herói, porque ele consegue alcançar o objetivo, né? Conforme o que ele planejou, o que ele colocou, o que está ali para ser desenvolvido, de alguma forma ele consegue fazer, né? E aqui na escola de tempo integral, como eles ficam também o dia todo, não só os alunos, mas os professores, então, nesse momento, é um momento que a gente pode ter também de troca. Então, falar para você, eles se realizam, literalmente, se for para a gente colocar, listar, né, toda uma lista, eu vou dizer para você que não, que a gente não se realiza totalmente, porque nada, na verdade, acontece exatamente do jeito que a gente quer, né? Por que não acontece? Porque aí envolve uma série de critérios também, uma série perdi a palavra, de uma série de exigências, porque, na verdade, dentro de uma escola, todos somos humanos, né? Não só os professores, mas como os alunos também, os responsáveis, os pais. Então, é sempre um desafio a gente tentar encaixar tudo isso, para que dê tudo certo. Então, cada um tem uma formação, cada um tem uma cultura diferente. Então, tudo isso agrega aqui dentro da escola. E aqui dentro o dia todo. Então, acaba sendo realmente um desafio muito maior, né? Quando se trata de escola de tempo integral. E é por isso que eu acho que os professores, os nossos professores, são, sim, super-heróis, né? Mesmo sendo humanos e que todos um dia ou outro têm alguma condição, né, na qual apresenta, mas estamos aqui para dar suportes uns aos outros, né. Lógico que tem alguns destaques, digamos assim, porque acredito que tenta fazer além do que é aquilo, que tenta não, que faz, né, porque faz além daquilo que é a proposta do trabalho dele. É um caso bem claro, é essa rádio que nós estamos aqui falando agora. Então, assim, ó, é um trabalho de muita dedicação para chegar até aqui onde nós estamos. Então, eu sempre sou muito grata à professora Alessandra, que abraçou essa causa, que está aqui à frente desse projeto tão maravilhoso e que tem surtido grande efeito, né, e ótimos resultados. Eu costumo dizer que nós somos, acredito que em 32, 35 professores, mas quando a gente fala de professores, nós não falamos só de professores, porque todos nós aqui dentro do CEPI de aplicação somos educadores. Então, nós somos cerca de 58, 60 educadores, porque eu incluo também os nossos meninos da cozinha, da limpeza, porque eles estão aqui também conosco o dia todo. E eles também participam de todas as atividades da unidade. Então, quando a gente vai comemorar o Dia do Professor, e se tem esses mimos, né, essas lembrancinhas, não são só para eles, são para todos nós. Eu costumo dizer que o que é para um é para todos. Então, é vantagem, é glória, é tudo de bom, é para todos nós. Tem alguma situação, algum problema? Então, nós somos a unidade. É de nossa responsabilidade tudo o que acontece aqui dentro. Então, professor e educador, automaticamente, somos todos nós aqui da unidade.
A Nilza traz, né, da questão dos múltiplos fatores que interferem no nosso trabalho, né, a capacidade dos professores têm de se desdobrarem para poder atingir os objetivos. A escola, não é o CEPI de aplicação, é a escola pública em todo o Brasil, recebem várias demandas, exigências do Estado, das secretarias para cumprirem suas metas. O Estado, por sua vez, nem sempre, né, Nilza, corresponde às necessidades, e para falar de infraestrutura, né, de infraestrutura na escola, para que os professores, né, e os educadores exerçam com qualidade as suas atribuições, mas o professor é essa característica mesmo, né, historicamente ele vem sendo moldado, trabalhado, preparado dentro da escola e fora dela, pela todas as informações que passam nos noticiários, pelos jornais, há essa superação constante, né, isso é que nos diferencia, sim, de outras profissões, mas também vem os dissabores, né, vem aquilo, por que eu estou falando isso? Porque os pais nos ouvem, eu sempre falo, né, Nilza, aqui para você, tem que dizer coisas para chegar a nós, pais, para ouvir, para que haja mais participação, haja valorização dessa carreira docente, compreenda que o aluno, seu filho, quando ele não chega a determinados resultados, a culpa não é do professor, quando se exige que tenha só aula de matemática, a culpa não é do professor, né, são exigências que vêm externas, né, e que são atribuídas a esse trabalho formal na escola. Então, fica a dica para nós pais, sempre acompanhar o que acontece dentro da escola, o que essa carreira docente ela significa. Mas Maria Olinda está aqui também, tem vasta experiência na educação básica, e como eu disse anteriormente, não só, e ela, né, Maria Olinda falou, não só na educação básica, dentro da universidade ela vai estudar o fenômeno também da educação básica, o fenômeno da formação de professor e o fenômeno da educação básica. Então, entre as pesquisas que Maria Olinda faz, né, Maria Olinda, se eu estiver errada, e você pode me corrigir aí, a discussão sobre a formação docente na Universidade Estadual de Goiás, você estudou no mestrado, é isso, né, em 2010, a sua defesa, e no doutorado, Maria Olinda vai estudar a juventude e o ensino médio na cidade de Porá, é parte da preocupação dela, então um conjunto, um ciclo, né, a formação do professor e o aluno que vai passar por esse professor, né, no ensino médio. Então, tendo essa experiência, Maria Olinda, tanto na rede estadual como formadora de novos professores, queria ouvir de vocês, até a partir do que a Nilza falou, diante esses desafios da escola pública, de ser professor, como você vê o interesse da juventude na profissão professor? Bom, Paula, nós temos aqui assunto para a tarde toda, né, para um debate longo e um tempo curto para a gente pontuar algumas questões, né? Então, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de começar falando sobre a musiquinha que a gente ouviu. Lá fala, tudo passa pelo bom professor. Então, primeiro, isso é consenso, né, na sociedade. Não existe nenhuma profissão que não passe pelo professor. Ou seja, se a gente não tiver professores, nós não temos nenhuma profissão, inclusive a de professor. Né? Inclusive a de professor. Que parece que o professor ele brota de algum lugar. Ele não brota, ele passa por um processo de formação também. Então, nós temos professores, formadores de professores. Então, o professor é uma profissão. Ele precisa se formar. Porque, às vezes, a gente fala que tudo passa pelo professor e é como se o professor ele surgisse do nada. Mas ele também tem esse processo. Mas eu gostaria de perguntar para você, pai, para você, mãe, para você, professor, o que é ser um bom professor? Porque a musiquinha fala, tudo passa pelo bom professor. Não basta ser professor, tem que ser bom professor. Qual que é o conceito de bom professor? O que é para você, pai, mãe, um bom professor? Qual que é a característica que define esse bom professor? E nós, professores, nós nos consideramos bons professores? E o que precisa ter para a gente ser bom professor? Porque, como a Paula já disse, normalmente, quando tudo dá certo, não se lembra do professor. Mas quando tem algum problema, o professor é culpabilizado, né?
Então, o que seria o bom professor? É aquele que ensina português, a matemática, somente, né? Qual que é o papel da história, da geografia, da biologia? Qual que é o papel da sociologia, da filosofia? Quem é esse indivíduo que a gente quer preparar para ser um bom profissional? Porque também a gente precisa questionar isso, né? Nós precisamos questionar o que precisa para ser um bom médico, um bom arquiteto, um bom professor. Só ter conhecimento teórico? Só ter conhecimento técnico? Será que um médico que tem um bom conhecimento da sua área, mas não sabe tratar o paciente como um ser humano, ele é um bom médico? O advogado que ganha todas as causas, mas que só visa o lucro e a fama e o prestígio, é um bom advogado? O professor que domina o seu conteúdo, o conteúdo da sua disciplina, ele sabe tudo, só isso basta para ele ser um bom profissional, né? Então, a gente precisa trazer isso. Qual que é o conceito que a gente tem de bom professor? E aí a Paula vai trazer a questão da importância da história, de outros, principalmente da formação humana na nossa formação, né? É imprescindível que qualquer ser humano ele tenha memória histórica, consciência histórica. Porque quando não se tem essa memória histórica, nós somos vítimas de muitas atrocidades. E a gente acompanha muita coisa que, inclusive, nos prejudica, né? Quando não se tem conhecimento histórico, você acredita em fake news, qualquer notícia do WhatsApp, né? Então, a gente precisa desenvolver, e aí também é papel do professor de todas as áreas do conhecimento, não só da história, desenvolver esse senso crítico nos nossos alunos, fazer com que os nossos alunos tenham condição de compreender a vida, porque a vida, ela é complexa, ela não é uma coisa simples, e a gente precisa preparar as nossas crianças, os nossos jovens, para entender, para compreender e para se colocar enquanto sujeitos nesse processo. Por isso, é muito bom e é importantíssimo que o próprio professor tenha uma boa formação. Não é qualquer pessoa também que pode, do nada, ser professor. Ah, eu formei em tal área, agora eu vou dar aula. A gente entende que, para ser um bom professor, você precisa ter formação para tal, inclusive a formação pedagógica, compreender os processos que compõem essa área do conhecimento, que é a área do conhecimento de ensinar. Então, nós temos aqui na UEG, 5 cursos que formam professores. Aí eu pergunto para você, pai, mãe, se você já incentivou o seu filho a fazer um curso, desses cursos. Se você já incentivou o seu filho a também ser professor. Se você já tem a dimensão da importância dessa profissão. Se vocês têm a dimensão da importância que é ter uma unidade universitária aqui, da Universidade Estadual de Goiás, que oferta 5 cursos de professores. Aí a gente fala que ser professor é importante, que todas as profissões precisam de professor, mas aí às vezes a gente acha que era melhor o filho, a filha, ter uma outra profissão, que a do professor não é valorizada, né? A gente vai até falar sobre isso, porque a gente precisa responder o que a Paula nos pergunta aqui no programa, o que nós temos que comemorar. Eu acredito que nós temos muito a comemorar e muito a reivindicar e reclamar também. Então, não basta dizer que precisa do bom professor, mas que é esse bom professor? É o que acolhe, é o que escuta, é o que compreende que o seu estudante ele não é um aluno, mas ele é uma pessoa que tem uma família, que tem uma história, que tem uma classe social, que tem problemas, e preparar essa pessoa a transformar essa realidade.
E daí a gente precisa compreender vários outros processos, né? E senão a gente só vai ficar falando, o professor é importante, é bom e tal. Mas tem muitas coisas que a gente precisa compreender nesse processo do bom professor e do papel essencial que esse professor desempenha na nossa sociedade. Né? Às vezes a gente também não dá o devido valor e importância para o papel do professor nesse contexto social e para a transformação, inclusive, desse contexto social. E é interessante, né, quando Maria Olinda fala da consciência histórica. A gente precisa ter consciência histórica para que a gente possa compreender as situações nossas do cotidiano hoje, saber o lugar que a gente ocupa, a consciência de classe, até porque nós ocupamos determinados lugares, e questiona aos ouvintes, aos pais, né, às mães, aos responsáveis, os alunos, se sabem que existe uma universidade pública, uma UEG, que forma professores, e é gratuito. Nós pagamos, eu sempre falo, nós pagamos impostos. Então, nada mais certo do que o Estado retribuir com a gratuidade um espaço de formação dessa classe. E boa parte de quem, uma característica histórica, quando a gente vai ver, né, uma característica que a história dos professores nos mostra, é que quem acaba atingindo a profissão professor no Brasil, geralmente é o público da classe trabalhadora, né, Maria Olinda? Porque é o espaço no qual que ele consegue se ver, ou que a própria organização social, política e econômica fez com que ele encontrasse no caminho da profissão docente um espaço para ele se reproduzir socialmente e economicamente. Então, o que a gente percebe nesse sentido? Que a carreira docente é uma das alternativas de trabalho da classe trabalhadora, né? E que ainda precisa superar muitos desafios, a começar pela valorização salarial, as condições de trabalho, a não precarização, a não responsabilização de todas as atribuições dos problemas externos que acontecem na escola, vem aqui para dentro e a culpa é do profissional, que não olhou a mochila, né, do aluno, e aí o aluno trouxe alguma coisa, que não viu que o aluno caiu no pátio, né? Onde estava esse professor que não viu que o aluno caiu no pátio, né? Mas os pais responsáveis não sabem que essa escola tem um efetivo de profissionais pequeno, porque foi sendo retirada aos poucos, né, historicamente, pelas políticas públicas, educacionais, né, pela lógica do Estado, né, do governo. Então, são tantas coisas que a gente precisa compreender, e que a escola é esse ambiente capaz de falar sobre isso, e o profissional está lá. É inegável também que, mesmo diante dos desafios, e talvez seja até pela superação, pela capacidade, né, de sermos esses heróis que a Nilza falou, de superar essas adversidades, e insistir, ainda assim, insistir na aprendizagem dos alunos, a gente sabe que os professores marcam a vida desses estudantes. Nós sabemos. Todos nós aqui que estamos nessa sala, né, a gente sabe aquele profissional que marcou a nossa vida, que transformou o nosso olhar, que a gente conseguiu transformar minimamente o olhar desse aluno durante a passagem dele da escola. Nem sempre são flores, é verdade, mas há sempre aquele que a gente leva para a vida toda. E os levamos como exemplos e como fonte de conhecimento e afeto. Por que eu estou falando isso, né, que a gente vai caminhando, e o tempo passa rapidinho, né, Maria Olinda? Para um outro bloco, mas antes nós vamos ouvir uma música. E essa música fala sobre isso também, apesar de toda a diversidade, né, sobre o afeto e a aprendizagem, sobre seguir ensinando por toda a vida e permitindo com que a aprendizagem seja transformadora. Trago aqui para vocês uma pérola musical da música popular brasileira de 1983, escrita e interpretada por Toquinho. Acho que nem todos, às vezes, os ouvintes, né, faz parte, talvez, uma música que passa aí nas nossas rádios todos os dias, mas é uma música que acalenta o nosso coração, nos dá força para você continuar seguindo, né? Música O Caderno, interpretada por Toquinho e Sandy, de 1983. Uma homenagem para todos os professores e professoras, e a Maria Olinda, Nilza, né, a Alessandra, as meninas que estão se formando aqui, e também vou me englobar, né, sou professora além de mãe. Voltamos novamente com o programa Socializando, um projeto da Web Rádio CEP de Aplicação, em parceria com os projetos de extensão Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia, e com o projeto O Fortalecimento dos Conselhos Escolares e da Democracia Participativa na Escola Pública. Estamos aqui dando o sentido público da escola pública, servir aos interesses públicos, aos interesses da maioria da população.
Para continuar nosso bate-papo hoje, nessa manhã, sobre o Dia do Professor, o que comemorar, eu gostaria de trazer alguns dados aqui do governo federal, dados que foram expostos no dia 11 de outubro na página oficial. E eu vou pedir para que as professoras nos ajudem a problematizar e conversar sobre isso, né? Diz o governo, o MEC, atualmente o Brasil conta com 2.315.616 docentes na educação básica e 316.792 na educação superior, conforme os dados do Censo Escolar e do Censo da Educação Superior de 2022, feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, que é uma autarquia vinculada ao MEC. Então, pergunta, esses milhões de professores na educação básica e esses 316 mil professores do ensino superior, o que esses números dizem para quem ouve, né? Esse número de professores é o suficiente para a gente falar que se pode comemorar que o país ainda é um país da educação? Vou passar aqui para Maria Olinda primeiro. Bom, o Brasil tem tamanho continental, né? Um país imenso, um déficit imenso da educação, né? Nós temos que retomar aqui que por muitos e muitos anos esse país não priorizou a educação, até mesmo pelo o seu começo enquanto colônia de Portugal, que não teve nenhum interesse, era trabalho escravo, era trabalho na lavoura e a educação não foi prioridade. Para a gente ter uma ideia, né, somente na década de 1930 é criado o Ministério da Educação. Então, por muito tempo, nem ações organizadas da educação teve. Nós temos o início da República com 80% da população analfabeta. E esses números têm diminuiu consideravelmente, mas hoje a gente tem problemas sérios, que começa lá na alfabetização e continua até o ensino superior. Dentre esses problemas, a gente pode destacar, né, o analfabetismo funcional. São pessoas que escreve um nome, lê textos básicos, mas que não conseguem um aprofundamento. Então, nós temos problemas educacionais sérios para serem enfrentados. Então, eu acredito que esses números, eles não correspondem aos desafios que nós temos, até mesmo porque nós sabemos que em algumas regiões do país, a situação ainda é mais problemática com relação aos professores. Ou seja, nós vamos continuar precisando de muitos professores ainda por muito tempo. Então, não se justifica uma fala um pouco corrente que a gente vê, esses cursos aí, só o curso de formar professor já deu. Não deu e vai faltar professores, né? Então, é preciso dizer isso. É preciso dizer também que por mais que nós tenhamos a consciência de que o Brasil precisa de mais professores, de formar bem esses professores e de valorizar esses professores, nós precisamos ainda correr atrás de uma dívida histórica que nós temos com a educação, né? Então, a princípio, Paula, eu acredito que só números, quando a gente fala 2 milhões, 300 mil, parece muito, mas nós temos uma população de mais de 200 tantos milhões de brasileiros, né? Nós temos um número significativo de jovens fora da escola, que mal terminam o ensino fundamental e não estão no ensino médio, né? Nós, infelizmente, o Brasil criou uma política um pouco para maquiar a situação educacional do país, que foi esses programas de certificação, né? Vai ali, faz uma prova e eu tenho ensino médio, mas isso não resolve o problema educacional sério de base que nós temos. Então, é preciso ter professores, até mesmo porque acho que um dos pontos que nós temos que enfrentar, discutir, reivindicar, é o número de alunos por sala, né? Em países que realmente levam a educação a sério, são
15, 20 alunos no máximo por professor, né? Então, não justifica, né? A gente tem lugares, não sei aqui na escola, Nilza, como que é essa relação, número de alunos, professores, mas parece que a eficiência é você ter muitos alunos por professores. A eficiência econômica, né? Não a eficiência da aprendizagem, do acompanhamento, isso principalmente na primeira fase do ensino fundamental. Maria Olinda faz a pergunta que eu ia fazer, né, para a Nilza, nesse sentido mesmo, né, desses números, como esses números estão representados aqui parcialmente no CEPI de aplicação, né, como que é o suficiente, né, para continuar, a escola recebeu, todas as escolas estaduais receberam um montante de dinheiro para reformas infraestruturais, você já falou que nós temos alguns problemas, a gente sabe disso, né, mas além disso tem a questão, a quantidade de alunos, né, que se tem na escola por professor, ela permite um bom trabalho do professor, atinge aquilo que deveria atingir, né, em termos de qualidade da aprendizagem desses alunos. Quais são os desafios, Nilza? Bom, quando se trata em número de alunos, né, por turma, é quase que um padrão uma escola estadual, né? Porque a gente, como já foi até ressaltado aqui, nesse mesmo programa, nós temos algumas exigências, alguns métodos que precisam ser tomados e seguidos, né? Algumas orientações que precisamos estar ali dentro encaixados, né? Então, tem sempre, agora nós já estamos no momento de reordenamento, esse reordenamento é a gente prever quais as turmas que tem um número mínimo, um quantitativo mínimo por aluno dentro da turma, da sala, para completar e ter esse número de turmas, que é o reordenamento, consequentemente para a modulação, né? A modulação dos professores. Então, dentro do sistema já vem tudo calculadinho, né? Então, tem todas as medidas de sala da escola, todo o mapeamento da escola está ali dentro do sistema. Então, conforme a capacidade física do espaço, é a quantidade de alunos que poderiam ter dentro da turma. Então, automaticamente, pelo nosso tamanho, pela capacidade das salas que nós temos aqui, é no mínimo uns 36 alunos por sala, que comportaria. Agora, falar para você, como foi a pergunta, nós vamos ter bons resultados? Bom, como eu falei no início, né, então o professor, ele tem sim um trabalho de muita dedicação para que isso seja alcançado, porque um número de alunos que ficam o dia todo na escola, numa turma, e no mínimo 36 a 42, que é o número que está dentro da capacidade física, realmente acaba sendo dispendioso o trabalho, né? Acaba sendo um desafio muito enorme, muito, vou falar enorme até nem, né, porque realmente porque não dá para você alcançar todos os alunos ao mesmo tempo. Então, esse trabalho, ele é distribuído para todos os professores, né? Aqui, Alessandra, que não me deixa mentir. Então, como é que a gente faz para tentar alcançar, que foi quando eu disse que o tempo integral tem esse diferencial? É buscar a parceria, literalmente, de todos os professores que trabalham com o núcleo comum e com o núcleo diversificado. E, assim, de certa forma, eu ainda fico feliz quando a Maria Olinda colocou aqui que a escola e o ser bom professor, ele precisa ter todo esse olhar, é um trabalho que é realmente feito aqui dentro da escola de tempo integral. Então, essa outra parte de socialização, de socioemocional, é uma parte que é muito trabalhada aqui dentro. Até porque, repito, os meninos ficam aqui dentro da escola o dia todo, né? Então, todos que chegam aqui somos seres humanos, cada um tem o seu problema, cada um apresenta uma formação ou, né, uma atitude, eu diria, aqui dentro, na qual você tem que encaixar tudo isso para
poder prosseguir. Então, o primeiro ponto dentro do CEPI é o acolhimento. Após o acolhimento, aí nós temos o sistema de tutoria que vai ouvir, né? Os alunos escolhem qual professor ele quer, né? Se abrir, se conversar, né? Para poder ir aliviando esse processo, porque ele fica aqui o dia todo. Então, ele precisa ter essa tranquilidade para ele ter uma base mínima na aprendizagem. E quando a gente fala pelo número de turma, né, o número de alunos por turma, realmente não fica fácil o trabalho. O ideal, literalmente, seria se fosse menos. Mas como a gente não tem essa opção aí, por enquanto, né, a gente tem que ir encaixando o que nós temos, porque, afinal de contas, nós precisamos do trabalho aí, né, e precisamos mostrar resultado. Então, de alguma forma, a gente vai encaixando tudo isso. Ou seja, o professor é, sim, super-herói. Eu só fiquei aqui meio que arrepiada quando a professora Nilza falou uma palavra que eu ouvi algumas vezes no meu tempo de atuação na educação básica. Reordenamento. Eu tenho arrepios com essa palavra, porque todas as vezes que tinha reordenamento, era para juntar mais alunos na sala. É isso. Então, acha que ali tem uma turma com pouco aluno e a gente precisa, já passei por isso em algumas vezes, né? E aí eu gostaria de perguntar para o pai, para a mãe, o que vocês pensam disso? Aí vocês que têm aí 1, 2, 3 filhos, 4 filhos em casa, e que às vezes tem muitas dificuldades até de relacionamento entre eles, né? De uma boa convivência, e vocês são pai e mães e está dentro da sua casa. Imagine um professor com uma sala de 36 a 42 alunos diferentes, com história diferente, com comportamento diferente, e o professor tem essa tarefa imensa, né, como a professora Nilza colocou, e o professor Libânio até faz uma crítica, ele faz uma leitura crítica das escolas de tempo integral, e no geral das escolas. Ele diz que a escola está assumindo muita coisa que não é dela, e está sobrando pouco tempo para fazer o que é dela, que é ensinar, né? Que é fazer com que os conhecimentos historicamente construídos seja também assimilado por essas crianças, e aí ele elenca 2 aspectos: o afetivo, que é a pessoa ter respeito, empatia pelo colega, né? E a questão moral, né, de saber o que é certo, o que é errado nas relações. Mas ele diz que a escola termina assumindo muitas tarefas, passa muito mais a ser a escola do acolhimento do que a escola da aprendizagem, né? Então, professora Nilza, quando fala em reordenamento, eu fico muito preocupada e aí me coloco no lugar dos colegas professores que vão ter, né, esse desafio ainda maior. Mas eu estou aqui mais aflita ainda, que nosso tempo já está se esgotando. Mas a nossa chefe ali disse que nós podemos ficar só mais um pouquinho, né? Dá para a gente poder finalizar. Bom, muitos assuntos, né? Aquilo que eu falei, 1 hora parece muito se a gente fica parado, mas quando vão surgindo os assuntos, a gente problematiza o nosso cotidiano e vai conversar sobre ele, né? A gente sai do senso comum e começa a observar que a realidade, o que é concreto na vida da escola vai muito, muito além do que só também a sala de aula. Né, por mais que, isso que a Maria Olinda fala, né, a escola vem assumindo, sim, muitas atribuições, o professor é responsabilizado por tudo, até mesmo, né, os outros trabalhadores da educação também são responsabilizados por tudo, né, então são as várias atribuições que vão adquirindo. E uma questão para a gente poder finalizar esse bloco, a fala da Maria Olinda, sua fala, Nilza, encaixa perfeitamente na música que a gente traz aqui agora, porque uma sala muito cheia, com 40 alunos, Maria Olinda falou, um pai, eu fiquei quase louca, com 2 filhos em casa durante a pandemia, né, porque é o tempo do ensinar, cada um no seu tempo, na sua vontade de aprender, com outras coisas, né, querer fazer, mas tinham que fazer, e a gente estava lá, e a nossa relação familiar, tudo junto e misturado, na sala de aula é assim também. Tem o afeto e tem os problemas, são 36 cabeças diferentes numa sala só, e um único professor, quando muito, um apoio. Isso.
E aí, o que está de fora ali, esses meninos com os hormônios na flor da pele, né, passando pela adolescência, uma série de questões. E vão aparecendo aqueles problemas que são de fora, mas aparecem na escola, entre eles a questão do bullying, da violência, né, das competições, e que, inclusive, a competição é a lógica da sociedade atual. Tudo é competitivo, tudo tem que ser melhor, tudo tem que ter o mérito, tudo tem que ser ranqueado, as escolas precisam ser uma melhor do que as outras, né, as melhores ganham recursos, as piores têm que ficar correndo atrás. Mas, enfim, isso tudo gera ansiedade, geram situações de desconforto, geram conflitos. E a música que trago agora, né, é uma música lá de 1967, né, que deu nome ao filme, ao Mestre com Carinho. E por que traga? A música é melódica, é uma versão brasileira, mas é interessante a gente lembrar do filme, né, porque é um filme que trata dos problemas enfrentados por um professor negro, numa escola dos Estados Unidos, né, e que ele sofre racismo, ele passa, porque ele é um professor negro numa escola secundária, se fala em relação aos Estados Unidos, passa pela questão da indisciplina, da segregação social, tanto ele quanto os alunos passam pelo processo de bullying, então, tudo que a gente vê ainda, infelizmente, na escola pública, o professor passa, e nisso a gente não tem o que comemorar, né, historicamente, a gente não conseguiu superar essas questões, mesmo que o professor é esse herói, né, Nilza, ele consegue ainda assim, né, porque ele consegue superar também a sua condição, né, esses limites, porque ele compreende que o processo de aprendizagem desse aluno é importante, ele se vê nele, e geralmente quem são os professores da escola pública é aquele mesmo aluno anterior da escola pública que volta para a escola pública para ser professor, né? Então, no filme mostram que um profissional bem preparado, com a consciência do papel da educação como uma prática política, uma prática social, é capaz de produzir mudanças na sociedade. Então, somos todos nós aqui, a Alessandra é um exemplo disso, né? Nilza também, e eu gostaria de chamar todos para ouvir e depois assistir o filme. É um filme antigo, mas tem outros, mas é um filme que mexe com gerações, para quem todo professor que formou professor já ouviu falar, já ouviu a música, e os nossos pais já ouviram também. Então, com vocês, uma música aí na voz de Eliana, é o Mestre com Carinho. Voltamos novamente com o programa Socializando. Já são 11 horas e 30 minutos, né, e a música que acabamos de ouvir retrata esse simbolismo dessa data do Dia dos Professores e Professoras. Afeto, reconhecimento, relação humanizada que todos nós, professores e professoras, esperamos receber de nossos alunos quando entramos lá na sala de aula, tendo em vista que a luta por melhores condições de trabalho e valorização da carreira docente são enfrentamentos diários da profissão, então o reconhecimento é sempre muito bom. Quando os alunos e as alunas aprendem pela mediação da professora e do professor, mudam então a visão simplória ou senso comum sobre o conteúdo estudado e usam o conhecimento construído para mudar a sua realidade, isso sim é motivo de comemorarmos, não é isso, professoras? Então, quando a gente percebe o que a gente conseguiu ensinar, né, nessa sala de aula, foi capaz, de verdade, de mudar o olhar, o senso comum que esse aluno tinha sobre determinados fenômenos que acontecem na realidade dele, isso sim é um motivo de comemorar. Realmente, é um motivo de comemorar. E isso, normalmente, eu digo aqui enquanto CEP de aplicação, no final a gente consegue, né, ver esses resultados. Então, foi exatamente o que a gente esperava? Muitos podem não ser, e acontece de não ser, mas realmente é gratificante, quando a gente chega ao final, que realmente conseguiu alcançar a parte ou o objetivo que já estava programado. E eu, para terminar, eu queria deixar aqui, sim, eu acho muito importante, esse questionamento que a Maria Olinda colocou. Eu acho que é muito importante para nós, enquanto escola, saber do pai, do responsável, o que é ser um bom professor. Isso é importante para nós, né? Então, assim, acredito que em algum momento possa nos colocar, possa nos responder isso, porque vai ajudar também com o nosso trabalho. E agradeço pela oportunidade, né, e espero que tenhamos muitos outros programas tão bons quanto. Linda. Eu vou te passar, além dessa pergunta, só para problematizar com o programa anterior, né? Em tempos de avaliação externa, padronizada, né? A gente teve o SAEG, vai ter o SAEB agora. Na universidade nós temos o ENAD.
a gente sabe, então, esse valor da aprendizagem. A gente sabe qual é o valor da aprendizagem significativa. Ver o aluno aprender além da avaliação externa é motivo para comemorar? Professora, eu penso que poderia fazer um programa só para discutir essa situação da educação atual, que é fruto de orientação de organismos internacionais que vem sendo implantado no Brasil, que tem uma função, né? E a escola está perdendo a função dela e está vivendo quase que em função de atender às avaliações externas, né? Muito mais preocupada com questões bem formais mesmo, e aí o português e a matemática entra bem forte. Acho que a gente precisa discutir isso para que a gente possa compreender de onde vem tudo isso. Também não brota de um lugar, né? É fruto de políticas pensadas para isso, que tem um papel a cumprir. Mas, para além disso, aí eu gostaria de dizer duas coisas. Primeiro, acho que é consenso que a nossa sociedade precisa mudar, né? Está tudo muito ruim, em termos de violência, em termos de pobreza, de desigualdade, de injustiça, é tudo muito ruim. E aí eu penso que a formação, o bom professor é aquele que vai formar para as pessoas mudar a sociedade. Uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais saudável, mais respeitosa, né? Onde as pessoas possam conviver de forma mais civilizadas, inclusive porque a gente vê atitudes quase que de barbárie. Então, eu penso que aí é um ponto. E aí a gente tem experiência, sim. A escola produz experiência, sim, porque às vezes não é vista só a nota, o ranking, se a escola... E as boas experiências como essa, como outras, com certeza, que vocês têm de valorização da pessoa, elas, às vezes, elas não aparecem, porque elas não estão lá na avaliação, elas não vão para a mídia, como nota 5, nota 4, nota 3. Né? Então, acho que a gente precisa também dar visibilidade para essas ações que prepara o ser humano, né? Não, o ser humano. E, para fechar, eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos a comemorar, eu penso que muitas coisas, e eu vou dizer, eu amo ser professora e acho que tem muita gente que podia também abraçar essa causa, porque nós precisamos de professores que amam ser professor. Nós vivemos dessa profissão, então também a gente não pode ficar um coitadinho do professor, não. Aqui todos nós temos uma casa para morar, temos um carro para andar, e a gente tem isso da nossa profissão. Que eu saiba que ninguém tem outra fonte a não ser da sua profissão. Então, a gente tem uma vida, sobrevive, a gente vive dessa produção, dessa profissão. Então, é uma profissão. Tá bom? Não, precisa melhorar, porque nós fazemos um trabalho importante, nós somos imprescindíveis na sociedade. Mas, e aí eu quero dizer que um dos motivos para comemorar é a criação do piso. Porque antes do piso, nós tínhamos professores por algumas regiões, Nordeste, Norte, que ganhava menos da metade de um salário mínimo. O professor ganhava R$100, R$200. Hoje, o piso, ele garante que todos os professores tenham esse salário. No entanto, o que não é para comemorar é que, por conta do piso, a gente perdeu a carreira. E não é justo que um professor que inicia na carreira, vai ter o mesmo salário do professor que já tem 30 anos, que já estudou, que já fez, né? Então, a gente tem isso que não é de comemorar, né? A gente precisa reivindicar e cobrar. A gente tem ampliado o número de crianças na escola, mas a gente tem sobrecarregado o professor. Então, a gente comemora que nós estamos tendo, né, mais crianças na escola, mas a gente também não comemora que nós temos uma sobrecarga muito grande de professor. A gente aumenta o número de alunos e diminui o respeito pelo professor, inclusive dos próprios alunos, que aí é uma tarefa dos pais. O respeito ao professor também é uma tarefa dos pais. Então, a gente precisa assumir esse compromisso social com a educação, e o compromisso social é de preparar crianças, jovens e adolescentes com conhecimento científico, com conhecimento de verdade, com desenvolvimento de
capacidade emotiva, afetiva, moral, de ser um bom cidadão, de ser uma pessoa que contribui para melhorar a sociedade. Então, com tudo isso, eu digo, é imprescindível o professor na sociedade, imprescindível que ele tenha uma boa formação e que seja bem valorizado. Bom, são 11h38, né, já acabando o nosso programa. Temos ainda uma musiquinha só que ela só fecha a nossa programação, mas dizer que, assim, agradecer às duas pelo tempo disponível para trazer essas informações para nós, para nos chamar a comunidade para poder participar, perguntar aos pais, Maria Olinda, sempre, isso a gente sempre fala que o que a comunidade pode fazer, então a comunidade precisa compreender, ouvir esses relatos, e estar junto, né, Nilza, dentro da escola. Agradeço demais a participação de vocês, o que vocês puderam trazer para a gente aqui. O programa está terminando, né, e a semana que vem a gente está de volta. Estaremos de volta com o programa para conversar sobre o Dia do Servidor Público e da Cultura, então a gente vai continuar falando sobre o trabalhador, Maria Olinda, né? Vamos falar sobre cultura e o que a escola faz, né? Como que ela se organiza nesse sentido. Nós temos uma data aí, 31 de outubro, né? Que a gente comemora 31 de outubro e às vezes não comemora outras datas importantes do território brasileiro e de Porá, né? Mas vamos deixar para a semana que vem. Agradeço a todos que ouviram, aos ouvintes que estão ali no chat, os nossos ouvintes de sempre, né? O Carlos, a Carla, o Gleiber, que está parabenizando, parabéns, ser professor é uma das mais nobres das profissões, pois todos os futuros profissionais passaram pelos cuidados de um professor. Muito obrigada. Parabenizar as meninas que estão aqui, professoras iniciantes também, e as professoras Maria Olinda, Nilza, né, Alessandra, que passe o nosso abraço aí para todos que estão, que compartilham com vocês essa profissão, e convidar quem ouve, né, os pais, vestibular na UEG, né, as inscrições estão abertas, 5 cursos ali de formação de professor, tem o curso de Direito também, mas eu vou puxar assim a sardinha, precisamos de bons advogados, mas precisamos de muitos professores bons para formar uma população capaz de transformar essa realidade social. Quer falar as palavras finais e a gente termina com música? Então, dizer que é uma tarefa e uma missão de toda a sociedade, inclusive dos pais que querem uma educação melhor para os seus filhos, defender a educação pública gratuita de qualidade e defender a valorização dos professores. Foi um prazer estar aqui, agradecer mais uma vez a receptividade aqui da escola e o convite da professora Paula. Obrigada. Então, vamos com música. Uma música em defesa da educação e dos professores, uma música que valoriza o conhecimento como ponte para a formação cidadã de pessoas. Fiquem com a música Anjos da Guarda, de 1995, de Leci Brandão. E até o nosso próximo programa.